para que a gente possa entender, ter a compreensão do Teu reino, da Tua palavra, Senhor. A gente precisa de Ti, Espírito Santo, para nos iluminar, nos dirigir, a nos dar essa sabedoria que só o Senhor tem. Em nome de Jesus. Amém. Então, hoje a gente vai continuar, na verdade, porque eu creio que é uma continuação. A gente acabou o Evangelho de João, hein? Que é a vida de Cristo, de Jesus Cristo. É a epístola aos Hebreus, ou de Hebreus, porque a gente não sabe realmente para quem foi endereçado. Ele é uma continuação do ministério de Jesus. É por isso que estou pegando agora esse livro de Hebreus, para a gente continuar. Por quê? Dentro do Novo Testamento, essa epístola aos Hebreus é a epístola que mais vai falar da superioridade de Cristo. Não tem uma carta de Paulo, nada que esteja tão focado em cima da pessoa de Jesus Cristo, que Hebreus. Hebreus, a gente tem assim esse pensamento que não é em relação à fé, porque tem um exemplo de fé dos profetas e de todo mundo. Mas, na verdade, o tema principal é a revelação do Filho como sendo Deus, em Hebreus, e da sua superioridade. Eu fiz algumas anotações que eu quero, antes de começar, eu quero só passar uns 4 pontos que são predominantes em Hebreus. É a perfeição de Cristo em relação aos sacerdotes, aos profetas, aos anjos, aos apóstolos, etc. Então, a demonstração, porque hoje a gente sabe que Cristo é maior, que Cristo é bem maior, o Salvador, mas na época não era tão claro também não, né? Porque tinha tido os profetas que tinham uma relação privilegiada com Deus, né? Na verdade, que Deus se endereçava aos profetas, principalmente aos sacerdotes, que era da tribo de Levi, né? Em segundo lugar, ele vem como sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. A gente vai entender o que é. Na verdade, a gente não vai entender muito bem dentro dos cultos que eu vou fazer, mas o que é também em paralelo, no nosso estudo bíblico, falar desses pontos daqui de Hebreus, que são, porque também o livro de Hebreus é o livro que mais deixa questionamentos, que não são realmente respondidos assim muito claramente no livro. A gente tem que pesquisar muito para entender essas coisas, entendeu? É tipo quase uma parábola. Não é parábola, mas não é muito claro, né? Por exemplo, a ordem de Melquisedeque, do sacerdote, esse Melquisedeque que chegou, que a gente não sabe de onde, que não tem pai, não tem mãe, não tem descendentes, é comparado a Jesus Cristo na época de Abraão, que ainda não tinha lei. Então, todas essas coisas a gente vai estudar, na verdade, paralelamente aos cultos, para a gente poder entender melhor quando a gente vai cultuar através da palavra. Porque, na verdade, também, Jesus, porque ele vai segundo a ordem de Melquisedeque? Porque Jesus não é um descendente dos levitas. Então, ele não poderia nem ser sacerdote, certo? Porque Jesus ele é descendente da tribo de Judá, descendente de Davi, não são levitas. Naquela época, eram os levitas que cuidavam do templo, que eram sacerdotes, hein? Então, é por isso que ele veio segundo a ordem de Melquisedeque, não dos levitas. Mas isso aqui a gente vai entender mais nos cursos, nos estudos bíblicos. Ele é também o único sumo sacerdote que entrou no santuário celestial, e que não entrou em templos terrenos, né? Como os sacerdotes, eles tinham o templo, eles tinham a arca, aqui na terra. Mas quando ele morreu, subiu, ele está hoje, é o único, não tem outro sacerdote que subiu para o céu à direita do Senhor, à direita de Deus. Só Jesus. Então, a gente vê através de Hebreus essa comprovação: Jesus é Deus, é Jesus, não tem outro. É o sumo sacerdote, o suma creme, não tem igual, não teve igual e não terá igual nunca. Ele é o novo e o único sacrifício. Ninguém, nenhum sacerdote, nenhum profeta, nem ninguém se sacrificou por ninguém. Não abriu a salvação para ninguém. Ele é o único sacrifício, por isso precisa de um novo pacto, né, que é a nova aliança, o Novo Testamento. Ele é a nova aliança perfeita, pois agora a gente não precisa mais repetir sacrifício.
Antigamente, os sacrifícios, eles eram necessários uma vez por ano, uma vez por mês, uma vez... Eram rituais, hein? A partir da vinda de Jesus Cristo, ele se sacrificou uma única vez, para sempre. Então não há mais como falar, não, tem que fazer alguma coisa ainda para chegar aos pés de Jesus. Não, ele é o sacrifício. Pronto, acabou. Não há mais como a gente fazer qualquer coisa para chegar num lugar melhor. A gente tem que pegar esse sacrifício através de Jesus, ser pronto. Não, não há outra coisa, certo? Então vamos começar a leitura. Então, Hebreus, capítulo 1, versículo 1. Hoje a gente só vai passar em revista o capítulo 1. Ele é curto, mas a gente vai já aprender muito com isso. Por muito tempo, Deus falou várias vezes e de diversas maneiras a nossos antepassados por meio de profetas. É verdade, né? Ele sempre, até então, naquela época, Deus só falou através de profetas, de várias pessoas, de várias maneiras. Então, e agora, nestes últimos dias, isso, quando fala dos últimos dias, ele fala aqui da graça, hein? A partir do momento que ele se sacrificou, que a dispensação da graça, a nova aliança veio. Ele nos falou por meio do Filho, somente, não mais por nenhum profeta. Não é mesmo? Naquela época, tinha ainda profetas nas quais Deus falava? Não. Então, isso, de novo, mais é uma prova. Por que tem que ter hoje? Porque um se intitula profetas hoje, se já naquela época os profetas acabou por 400 anos, né, entre o Novo e o Antigo Testamento, ele não falou mais com ninguém, nenhum profeta do Senhor, e depois começou a falar com Jesus. Quer dizer, é Jesus que vem no lugar dos profetas. Então não vem, e ninguém vem agora falar como sendo um profeta. Jesus já veio, ele fez, ele tomou o lugar dos profetas. Então acabou, não há mais profeta. E agora, nesses últimos dias, ele nos falou por meio do Filho, o qual ele designou como herdeiro de todas as coisas e por meio de quem ele criou o universo. A gente lembra, né, que ele estava junto lá na criação do universo. Então, Jesus, ele é Deus. Então, é uma coisa só, sendo dois, né? A gente sabe. O Filho irradia ou resplende a glória de Deus, porque é ele, né? Ele é o Deus na terra. Jesus, ele veio aqui para resplandecer, para irradiar Deus, para a gente conhecer Deus. Expressa de forma exata o que Deus é. Não é uma coisa mais ou menos, ele é mais ou menos como Deus. Ele é Deus encarnado, em carne e osso, quando ele veio como ministério aqui entre a gente. E com sua palavra poderosa, sustenta todas as coisas. Quer dizer que quando ele se refere a essa palavra poderosa, é quando ele cria as coisas, né? Que haja isso, que haja isso. Ele sustenta o universo, é a sua palavra. Depois de nos purificar dos nossos pecados na cruz, sentou-se no lugar de honra, à direita do Deus majestoso no céu, o que revela que o Filho é muito superior aos anjos. Porque já não tinha os anjos que agiam no Antigo Testamento, né? Tinha os anjos que resguardavam, que ia lá lutar. Então, aqui ele está demonstrando que Cristo não se compara com os anjos, porque naquele momento todo mundo tinha em mente os anjos eram coisas maravilhosas, e não Cristo, que era muitas vezes visto como um profeta. E o nome que ele herdou, vou reler aqui. O que revela que o Filho é muito superior aos anjos é o nome que ele herdou superior ao nome deles. Pois Deus nunca disse a nenhum anjo: você é meu filho, hoje eu gerei. Vamos ler em Salmo 2,7, onde ele fala isso. É sempre muito bom, como eu falo, da gente conferir, hein? Com um livro é atrelado ao outro na Bíblia, que ela não é coisa solta assim. Hein? Então, Salmo, capítulo 2, versículo 7. É página 617 aqui nessa Bíblia. Porque a gente já vai ler.
Encontraram? Salmo 2:7. Capítulo 2, versículo 7. Tá. O rei proclama o decreto do Senhor. O decreto do Senhor. Quem decretou? O Senhor. O Senhor me diz: você é meu filho, hoje eu gerei. Basta pedir, lhe darei as nações como herança, a terra inteira como sua prioridade. Certo? Então, essa aqui é realmente... Hã? Não entendi. O que eu falei? Então, propriedade, é. O rei proclama o decreto do Senhor. O Senhor me diz: você é meu filho. Hoje o gerei. Basta pedir, eu lhe darei as nações como herança, a terra inteira como sua propriedade. Realmente. Ele recebeu o poder de perdoar a todos, hein? Na terra inteira. Agora, é interessante, eu não estava me lembrando, mas aqui está escrito Wagmar. Quando batizou Wagmar, eu dei esse versículo. O Senhor me diz: você é meu filho, hoje eu gerei. Então, você vê como é legal isso? Aí, vamos continuar aqui então. No versículo 6 de Hebreus capítulo 1. E quando ele trouxe seu Filho Supremo ao mundo, disse que todos os anjos de Deus o adorem. A respeito dos anjos, ele diz: ele envia seus anjos como os ventos, e seus servos como chamas de fogo. Então, o que ele está falando? Isso já em Deuteronômios 32. Eu vou ler, vocês não precisam pegar. Eu vou pegar em Deuteronômios, porque, de novo, a gente tem a referência cruzada entre Hebreus e umas coisas que foram, umas profecias que foram ditas há centenas de anos antes, né? Milhares, praticamente. 2, 4, 3. Deuteronômio 32, 43. Alegrem-se com ele os seus, e todos os anjos de Deus o adorem. Você vê que os anjos o adoram a Jesus, hein? Alegrem-se com o seu povo, ó nações, e todos os anjos se fortalecem nele, em Jesus. Pois, que Deus, na verdade, pois ele retribuirá o sangue de seus filhos, e se vingará dos seus inimigos. É ele que dá o juízo, hein? É ele que vai julgar. O juízo final está na mão de Jesus. Não, Deus fala que ele encontrou só um digno, né, de abrir que é Jesus. Então, ele tem a vingança, é ele que vai dar o juízo. Ele dará o troco aos que o odeiam e purificará a terra do seu povo. Esse é o povo. Então, a vingança pertence a Deus, não a gente, hein? Aí o versículo 8 de Hebreus: mas ao filho ele diz: teu trono, ó Deus, permanece para todo e sempre. Teu trono, ó Deus, permanece para todo e sempre. Tu governas com cetro de justiça. Amas, o cetro é um bastão, hein? Da justiça, ou de justiça. Amas a justiça e odeias o mal. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu, derramou sobre ti o óleo da alegria, mais que sobre qualquer outro. Qualquer outro que? Sacerdote. Qualquer outro que? Profeta. Qualquer outro discípulo, qualquer outro apóstolo. É sobre Jesus, hein, que ele derramou esses poderes. E diz também: no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e com tuas mãos formaste os céus. Eles deixarão de existir, mas tu, o Senhor Jesus, permanecerás para sempre. Isso que é maravilhoso. A gente não está se convertendo, seguindo alguém que vai desaparecer, não. É uma coisa efemera desse mundo. Ele tudo deixará de existir, mas tu permanecerás para sempre. Nenhum discípulo, nenhum profeta, nenhum apóstolo, nem nada vai permanecer. Então não adianta ser discípulo, seguidor de pessoas, ou de doutrina, ou de dogma. Tem que ser de Cristo. Só Cristo, é Cristo, é Cristo, é Cristo. Só isso. Porque a Bíblia é uma coisa,
falando de Cristo. A gente tem uma doutrina que tem que ser a doutrina cristã. Porque se a gente pode pegar uma parte da Bíblia, que é o judaísmo, não é doutrina cristã. Porque essa aqui é por isso que é muito importante de falar, de cultuar agora com Hebreus, para a gente entender que Cristo substitui. Essa aqui é muito clara, a superioridade de Cristo dentro dessa epístola de Hebreu. Ele vai nos ensinar que não há nada que pode substituir a Cristo. É quem continua com outras coisas, que faz outras coisas, não vai chegar em lugar nenhum. Pode fazer sacrifício, pode fazer tudo o que você quiser. Pode ser obediente a regras. E não adianta, é Cristo, é pronto. Então, o cristão, ele crê em Cristo, não em doutrina. Ele crê em Cristo. Por exemplo, o católico, ele poderia ser cristão de verdade, se ele não tivesse essa doutrina. Porque o que nos une como irmãos é o cristianismo, é Cristo. Não é a religião. A religião é a nossa relíquia com Deus. Mas o que nos une é Cristo, é o cristianismo. Então, todos que são cristãos vê Cristo como superior e mais nada. Não vê uma doutrina, hein? Eles deixaram de existir, o 11, mas tu permanecerás para sempre. Eles se desgastarão como roupa velha. Tu os desdobrarás como um manto, e te desfarás dele como uma roupa velha. Tu, porém, és sempre o mesmo. Teus dias jamais terão fim. Deus é Jesus, hein? Jesus é Deus. E ele nunca disse a nenhum dos seus anjos: sente-se no lugar de honra, à direita de Deus. Entendeu? Então, o único que tem essa glória, esse poder, é Jesus. Sente-se no lugar de honra, à minha direita. Então, que ninguém vem falar, não, porque tal, porque sei lá o quê, ele recebeu umas revelações, ele está lá, ele recebe do Senhor. Não, é Cristo que recebe. A igreja já foi constituída, tudo está aqui. Sente-se no lugar de honra, à minha direita, até que eu humilhe seus inimigos, eu os ponho debaixo de seus pés. Aqui, isso tem muita gente que pega esse versículo 13 para falar, não, Deus, Jesus vai pôr os teus inimigos debaixo dos teus pés, pode pisar neles. Não é isso que está escrito aqui, não. Esse aqui está escrito em relação a Jesus Cristo. Deus vai pôr os inimigos de Cristo debaixo dos seus pés, todos que se rebelaram contra ele. Por quê? Porque ele vai os julgar. E nós vamos os julgar junto com ele. Mas ele não está falando de nós. Entendeu? Porque ele fala, eu nunca disse a um anjo, porque vem se sentar aqui do meu lado, mas eu disse a você, a Jesus, então vem se sentar aqui do meu lado, até que eu ponho todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Então, ele está falando para Cristo, hein? Não para a gente. Portanto, os anjos são apenas servos, espíritos enviados para cuidar daqueles que herdarão a salvação. Essa aqui também somos nós. Os anjos são servos que estão a serviço de... Amazon, para. Os anjos, eles foram criados para servir a Deus, a Jesus, mas também aos que herdarão do reino, hein? A salvação está escrita aqui. Portanto, os anjos são apenas servos até da gente. Espíritos enviados para cuidar de quem? Daqueles, não está escrito só de Jesus. Daqueles que herdarão a salvação. Quem são aqueles que herdarão a salvação? Somos nós. Então, é verdade que os anjos cuidam de nós. É Deus, Jesus dá ordens aos anjos para que eles venham nos ajudar a cuidar da gente. Hein? Eu vou ficar aqui com essa introdução, porque esse primeiro capítulo realmente é uma introdução. A gente vai começar depois com o capítulo 2, 3. A gente vai seguir como a gente fez com o Evangelho de João, porque são... Não vou falar uma coisa, esse livro de Hebreus, essa epístola, ela é complexa, ela é pouca pregada também, só uns trechos que são muito conhecidos, são pregados, assim, são divulgados, né, a respeito principalmente da fé. Mas a gente precisa conhecer Hebreus, porque realmente é a epístola mais profunda de todas, não tem outra epístola tão profunda em relação a Cristo. A gente vai aprender a entender
aprender a compreender quem é Cristo através de Hebreus. Porque através dos evangelhos, a gente sabe que ele é filho de Deus. A gente sabe que ele veio se encarnar, a gente sabe que ele faz milagre. Mas a gente não sabe quão importante ele é hoje, uma vez aqui ele já não fala mais de Cristo na terra, ele fala de Cristo na glória. Então, o que ele representa, Cristo em glória para a gente. É isso que a gente tem que saber, é isso que a gente está vivendo hoje. Cristo não está mais no ministério terrestre, aqui, terreno com a gente. Ele está na glória. Então, a gente tem que saber, quando estou fazendo isso, quando estou falando isso. Eu estou falando para Cristo. Cristo, ele vai fazer o quê? Com isso eu posso falar esse tipo de coisa, pôr as coisas. Eu tenho todo esse poder? Sim, eu tenho poder delegado, como sendo um filho de Deus. Mas tem coisas também que eu tenho que me limitar. Eu não posso injuriar meus inimigos, mesmo espirituais. Eu não posso, eu tenho que ter algum... Eu tenho que saber que hoje é Cristo que está lá e que está regendo tudo isso. Está debaixo do cetro dele. Ele está com poder sobre todas essas entidades espirituais, sobre o mundo nosso aqui. Então não somos nós. Nós podemos fazer em nome de Jesus algumas coisas, mas a gente não pode mudar tudo, pedir para a natureza alguma coisa, às vezes mudar, sei lá o quê. A gente até pode pedir a Deus, me ajuda aqui, mas a gente não tem poder sobre isso. É porque Deus vai fazer, Jesus, entendeu? A gente não tem esse poder. Como ele falou, quando ele falou para os 70, vão para curar os enfermos. Eu lhes dou o Espírito Santo. Isso é uma missão, uma tarefa que ele deu. Bom, evangeliza. Isso aqui a gente tem que fazer. Agora, tudo esse resto, muitos fazem. Estão dando ordens para cheio de coisa acontecer em esferas espirituais. Isso não é bem assim, não. Pode fazer combate, mas não da forma que é justamente isso que a gente vai aprender. Entendeu? Porque realmente não é sobre a carne. De libertação. Sim, então. A gente pode fazer, mas não dá. A gente não pode obrigar ninguém. As coisas têm que vir do Senhor. Quando o Senhor nos mostra aqui, você tem discernimento dos espíritos, então você vê que aqui tem um espírito ruim, então aí você já recebeu a luz, você já recebeu, ele já te mostrou o espírito ruim. Uma coisa é essa. Agora querer, por exemplo, invadir a vida de alguém sem eles nem saber. Saindo procurando aí, né? Não, é começar a falar, agora tal. Caça fantasma aí no... Isso é coisa que a gente vai ver que está debaixo de Cristo. Cristo tem esse poder, e tem coisas que a gente não muda. Hebreus, para isso, é fantástico, porque ele nos ensina a vida hoje com Cristo na glória, e não umas coisas passadas. Por isso que é muito importante a gente aprender a respeito desse. Obrigado, Senhor, por essa introdução à tua glória. Na verdade, é na tua glória, no teu reino, que a gente está se introduzindo através dessa epístola aos Hebreus. Senhor, ela não é só para os Hebreus, mas justamente para a tua igreja, porque é uma epístola que trata das coisas atuais, Senhor, com o Senhor já sentado ao lado direito do Pai, com o Senhor já na